Boa noite, muito obrigado. Gostaria de cumprimentar aos ilustres e excelentíssimos vereadores e vereadoras, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, doutor Leandro Fedossi, estendendo meu cumprimento aos demais, às demais autoridades presentes aqui pelo Executivo, a secretária Delma, estendo meus cumprimentos também ao excelentíssimo senhor prefeito. Eu agradeço pelo convite, pelo espaço que me foi concedido. Acho que é a primeira ocasião que eu venho a esta casa acompanhar uma sessão. Eu estive aqui em outras oportunidades, a trabalho também, infelizmente, né? Tem uma ligação com a questão de violência doméstica e também em outros eventos, mas na sessão é a primeira ocasião e confesso que eu fiquei muito feliz, satisfeito. Estamos com um público heterogêneo, que dificulta muito, né, a minha fala, porque são vários setores da comunidade, da sociedade, idades diferentes, temos jovens, crianças, pais, mas eu fui agraciado, né, com esse momento aqui, porque eu adoro música, e gostaria de dar os parabéns aí para a Banda Marcial Getúlio Vargas, pelo trabalho que é realizado, e também ao grupo de desbravadores, ou aventureiros, né, Arara Azul, porque eu me identificando aqui para os que não me conhecem e onde eu atuo, além de atuar na violência doméstica, cuja competência é da Terceira Vara Cível, porque o interessante da vara que eu atuo é que ela tem esse nome, Terceira Vara Cível, mas ela atua, a gente trabalha com violência doméstica e familiar contra a mulher, com a infância e adolescência no aspecto protetivo, né, ou seja, nas necessidades, situação de crianças em risco, violação de direitos, também com direito de família e sucessões, e cartas precatórias, que quando algum juiz de outro local pede para cumprir algum ato aqui, ele encaminha lá para a gente. Então, a gente acaba trabalhando com os temas mais sensíveis aí que afligem as famílias da nossa comarca e da nossa comunidade. E quando eu atuo na infância e vejo esse tipo de trabalho, eu fico muito satisfeito, porque projetos como esses, né, de aventureiros, desbravadores, musicais, são essenciais para que as crianças se afastem daquelas situações de risco, né? A gente sabe que só a educação mesmo é que transforma. Então, essa Casa de Leis, concedendo essas moções, também registro aqui meus parabéns, minhas congratulações, porque realmente é muito importante reconhecer esse tipo de trabalho. Porque podem ter certeza que as crianças e os jovens que são inseridos nesse tipo de programa, de projeto, têm um futuro mais seguro e mais garantido, digamos assim. E o convite que me foi feito, né, agradeço aqui também a doutora Jéssica, que intermediou esse convite, e foi para falar um pouco do Agosto Lilás, né? Eu não preparei nenhuma palestra, espero que minha fala seja acessível a todos, não porque eu falo de maneira complexa ou difícil, não, porque eu não tenho esse dom, é justamente pelo contrário, que seja acessível, porque quando eu venho aqui à Câmara Municipal, eu fico até constrangido, porque os senhores têm o dom da palavra, né, porque já estão habituados aí no dia a dia, e eu estou acostumado a conduzir audiências com um público menor, né, então peço desculpas antecipadamente. Mas falando um pouquinho do Agosto Lilás, e uma fala vai ser um pouco objetiva e talvez até repetitiva. Por que todo ano a gente tem um mês, o Agosto Lilás? E aqui eu já trago uma fala que é comum ouvir aí na sociedade, na comunidade. Por que estamos falando de novo de violência doméstica familiar contra a mulher? Por que esse assunto de novo? Por que precisa toda vez ter uma palestra, ter palestra em escola, ter reuniões? Infelizmente, a gente precisa ainda trazer esse tema à discussão, porque nós estamos inseridos numa sociedade que foi estruturada em conceitos, né, machistas, de subordinação da mulher a um papel que o homem, a sociedade em geral, não enxerga que ela mereça ocupar o mesmo espaço que os homens. E isso não é culpa minha, é culpa dos senhores, né? Isso vem de um estamento social, de uma evolução cultural que a gente está passando por uma transformação. Falta muito para a gente caminhar ainda, mas a discussão desse assunto é essencial. E é uma desconstrução diária,
a gente tentar entender o contexto das diferenças de tratamento entre homens e mulheres. Muitas vezes a gente se questiona por que a gente vai tratar de maneira diferente a mulher, tem que ser todo mundo tratado da mesma forma. Por que a palavra da mulher lá no Poder Judiciário, nos processos que eu enfrento, ela tem maior relevância? Porque, desde o começo, ela já não tem a sua importância no mesmo patamar que o homem. Então, na Constituição nossa, diz que a gente tem que tratar todos de maneira igual, né? Mas na medida das suas desigualdades. Então, eu não posso tratar pessoas que estão em situações diferentes da mesma forma. Então, é comum e é natural que a mulher esteja numa situação de maior vulnerabilidade, né, de inferioridade. E também os estudos demonstram que uma porcentagem muito pequena mesmo, dos fatos que chegam lá para nós no Poder Judiciário são oriundos de uma fala inventada ou criada, de uma narrativa sem nenhum fundamento pela mulher, né? Então, a gente precisa discutir a violência doméstica, não lá no fórum, né? Eu gosto também de falar isso, que quando chega para mim lá a situação, é porque a coisa já desandou, não está legal, e tudo que a gente trabalhou como prevenção, como meios de integração, não está funcionando, porque daí a violência já está instalada, já aconteceu algum fato e chega lá para a gente. Então, a importância e o poder que esta Casa de Leis tem, ela advém da própria lei, né, que os senhores têm o papel de auxiliar o Executivo na implementação das políticas públicas que estão previstas na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340 de 2006, na criação de programas, de projetos, de formas de atendimento à mulher, para que só o trabalho prévio é que vai permitir que os números diminuam. E aqui, falando de números, a sensação que a gente tem, não sei se os senhores têm a mesma que eu, é que só aumenta, né? Então, a gente tem dois aspectos nisso. Maior informação, significa que a gente está conseguindo avançar, a sociedade está conseguindo avançar nessa discussão, que as mulheres e toda a sociedade têm mais elementos, sabem mais os seus direitos, os seus deveres. E, por outro lado, o insucesso, talvez, do nosso trabalho. Eu estou cada dia mais convencido na minha atividade de magistrado, há quase 15 anos, e desde que eu entrei lidando com violência doméstica, no começo, eu acreditava, vinha aquele fato, a gente faz a sentença, o homem vai ser condenado ou vai ser absolvido, mas achando que aquilo que eu estava fazendo ia surtir um resultado muito significativo. Importante, claro que é importante, relevante o direito penal agir, punir, né, nos casos que tem que punir, observado o direito ao contraditório, à defesa, mas eu estou cada dia mais convencido que só o trabalho de prevenção, de divulgação e de conscientização da sociedade é que vai fazer com que essa situação mude. Por quê? Os discursos, eles se repetem, né? As falas que a gente encontra no dia a dia, normalmente são as mesmas, né? Buscando, eventualmente, culpabilizar a mulher por alguma conduta, atribuir a ela o fato de o homem ter agido dessa ou daquela maneira. E isso, infelizmente, não tem mudado. A sociedade, às vezes, ainda enxerga o homem que, eventualmente, está respondendo a um processo por violência doméstica e familiar contra a mulher como um não criminoso, vamos dizer assim. A gente escuta muitas vezes em audiência, mas, doutor, sou trabalhador. Ninguém diz que quem é trabalhador não pode praticar violência doméstica e familiar contra a mulher.
ela está inserida na nossa sociedade em todas as classes sociais. Por isso que eu, a cada dia mais, fico convencido que o trabalho aqui dos senhores, em conjunto com o Executivo, na criação e manutenção daqueles programas e projetos que o município já contempla, são essenciais. E aqui, eu gostaria de registrar que, recentemente, fui a um curso, semana passada, inclusive, em Campo Grande, de magistrados, a gente discutindo justamente o tema da violência doméstica. E o interessante é que quando se falava assim, na tua comarca tem esse serviço, poucas as comarcas tinham os mesmos serviços que existem aqui na comarca de Nova Andradina, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, uma coordenadoria, né, de políticas públicas, na Casa de Leis aqui que nós estamos presentes, a criação da Procuradoria da Mulher. Então, a gente percebe que é uma comunidade que está atenta a isso. E por que o Agosto Lilás é importante? Para manter viva a necessidade de discutir esse assunto. Então, a gente tem que conversar, tem que debater, tem que tentar entender o que está acontecendo. E eu digo também que, como eu disse, que é uma desconstrução diária, e é mesmo, porque a gente tem dificuldade, toda a nossa criação, ela veio eivada desse tipo de ensinamento, né? De que a mulher ela tem a propensão a se dedicar às lides do lar, que o homem é o provedor, que a parte econômica o homem cuida e a mulher tem que cuidar dos filhos. E esse cenário já não é mais admissível. E vejam como a situação, ela, sem a gente perceber, até o meio judicial, as nossas leis, elas são feitas de uma maneira... Porque como a gente está inserido em todo um contexto patriarcal, de sociedade baseada no poder do homem, as leis também vêm com esse estigma. E nesse curso que eu fiz semana passada, os colegas discutindo, eu achei bem interessante um exemplo de um colega. E talvez para vocês compreenderem um pouquinho de uma situação prática. Quando a gente fala do salário maternidade. Imagine os senhores, o salário maternidade, se fosse determinado que o empregador fosse o responsável pelo recolhimento, pelo pagamento desse salário. Alguém iria contratar a mulher? Não iria, né? Então, a gente precisa de leis afirmativas, como é a Lei Maria da Penha, que sejam propositivas, que busquem nivelar, pelo menos diminuir essa desigualdade. E por isso que muitos dizem, né, especialistas no assunto, dizem que essa lei é uma lei temporária, que a gente precisa que ela exista hoje. Mas se a gente avançar e evoluir como sociedade, que um dia a gente não precise mais aplicá-la, que a igualdade vai ser alcançada. A notícia ruim é que também há estudos que isso vai levar de 200 a 300 anos. Né? Então, apesar de todas essas dificuldades, é um assunto que tem que estar em voga, tem que ser debatido. Um outro tema prático também para os senhores refletirem, e que me fez refletir também, um colega mencionando o caso de abandono afetivo. O que é o abandono afetivo? Abandono afetivo é um pai que abandona a criança afetivamente, contribui lá com a pensão, tudo certinho, mensalmente, e vejam que eu já estou falando assim, o pai, né? Porque a criança está com a mãe. Contribui regularmente com a pensão, mas nunca deu as caras, nunca apareceu. Esse filho resolve ingressar com uma ação judicial de indenização. Ele quer ser ressarcido por ter sido abandonado por esse pai. E me vem um julgamento de um dos nossos tribunais, dizendo o seguinte: olha, ele contribui regularmente, está com a pensão em dia, então não tem por que pagar a indenização. A lei impõe a obrigação dele a prestar alimentos, mas não é possível obrigá-lo a amar.
a ser amoroso, a ser afetivo com seu filho. Então o pai estava lá há 20 anos sem ter contato com o filho e vem uma decisão judicial dessa natureza. E aí termina a fala do meu colega, vira para nós e diz o seguinte: imagine a mesma situação realizada por uma mãe. A decisão seria a mesma do desembargador, ou do ministro, ou do juiz que julgou esse caso? Me parece que não, né? Porque a gente tem essa noção, essa formação de que a mulher tem essa obrigação e que o homem não. Então, as situações são diferentes e a gente precisa começar a olhar de outra maneira. O Poder Judiciário tem buscado se aperfeiçoar. O CNJ editou uma resolução, um provimento, recomendando a aplicação do protocolo com julgamento com perspectiva de gênero. O que é isso? Para o magistrado ficar atento a todas essas nuances, né? Analisar se aquela mulher está em situação de vulnerabilidade, não só pelo fato de ser mulher, mas por ser dependente econômica do homem, por ser negra ou por ser de alguma etnia em situação de vulnerabilidade, como os indígenas, eventualmente, acontece. Então, são as intersecções, analisar todos os contextos em que essa mulher está inserida. E os números, para nós, são muito impactantes. Então, eu vou falar alguns deles para ver se ainda a gente precisa conversar sobre a violência doméstica e se o Agosto Lilás precisa ser marcado por ações e por programas, projetos, palestras e discussões, pelo menos num mês por ano. Mas aqui em Nova Andradina a gente sabe que durante todo o ano a gente fala sobre isso, né? Mas o importante é a gente reforçar que isso não pode ser esmorecido. A gente não pode perder a força nisso. O cronômetro da violência contra mulheres no Brasil aponta 5 espancamentos a cada 2 minutos. 1 estupro a cada 11 minutos. 1 feminicídio a cada 90 minutos. 179 relatos de agressão por dia. E 43 mil mulheres assassinadas em 10 anos, 41% em casa. Esses dados são antigos, são do Mapa da Violência de 2012, porque ainda não teve um estudo tão amplo assim com esses dados recente, mas isso não destoa do que a gente vive hoje. Mato Grosso do Sul, lamentavelmente, no índice de feminicídios, ele ocupa a 2ª posição atualmente, nesse ano de 2023. Apesar de todos os esforços das redes de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente ainda está passando por isso. A gente não pode entender que isso é normal, que isso é natural e que a sociedade é assim e que as mulheres estão super protegidas. Não estão. Se estivessem super protegidas, nós não teríamos esses dados, né? Então, é muito importante essa reflexão. Eu não vim fazer uma palestra sobre as formas de violência, como que funciona a medida protetiva de urgência. Acho que a reflexão de hoje ela é mais nesse sentido, sobre os motivos que nos fazem não parar de conversar sobre o assunto, sobre o tema. E confesso, porque isso eu ouço, a gente ouve dentro de casa, dentro da família, você vai no encontro de fim de ano, não vai falar desse assunto de novo, chega, não aguento mais ouvir. Mas é preciso ouvir. Até que um dia a gente consiga alterar minimamente esse contexto. E o poder dos senhores, eu gosto de, a experiência de vir aqui é muito legal, muito bacana, porque quando eu olho para os senhores, eu enxergo a população de Nova Andradina. Os senhores são legitimados pelo povo, né, a levar para o executivo, a levar para a sociedade a vontade do povo. Então, o papel dos senhores é relevantíssimo nessa atuação de prevenção e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Queria que eu não tivesse nenhum processo de violência doméstica e familiar contra a mulher, julgar outros tipos de assunto.
Então, a gente conversando sobre isso, nós vamos caminhando numa perspectiva que talvez possa nos acalentar no futuro. Gostaria de apontar também a importância, e vou dar alguns exemplos, dos trabalhos que são feitos em rede, para os senhores conhecerem um pouco mais da estrutura. Imagino que a maioria já conheça, mas o Poder Judiciário precisa muito do Executivo Municipal e do apoio de toda a rede de atendimento às mulheres. Nas audiências do dia a dia, a gente pergunta se a mulher já foi atendida pelo Centro de Referência e Atendimento à Mulher, onde lá nós temos psicóloga e assistente social para ampará-la, porque muitas mulheres estão no ciclo de violência e sozinhas elas não conseguem sair. Então a gente precisa de pessoas técnicas especializadas para conversarem com elas sobre isso. E o julgamento que elas sofrem muitas vezes de manter um relacionamento abusivo, que já foi agredida, ameaçada, é muito pior do que uma decisão judicial, que eventualmente vai absolver por falta de provas, por exemplo. Porque a sociedade é cruel em julgar. Que aquela mulher está com aquele homem, ela gosta de apanhar, a gente já ouviu muito isso, e ela sabe que está sofrendo e não sai. Mas no dia a dia, o que a gente encontra de mulheres que quando chegam na sala de audiência dizem, olha, ele está na mesma casa que eu, mas é porque eu não tenho para onde ir com os meus filhos, aí vem a dependência econômica. Ou então, quando ele não bebe, ele é uma boa pessoa, ou quando passou o episódio de violência, que as coisas já se acalmaram e que se chama de fase de lua de mel, está tudo bem, ele é uma ótima pessoa, e aquela mulher não consegue identificar o momento para sair do ciclo da violência. Por isso a importância do Centro de Referência e Atendimento às Mulheres. A gente tem um sistema que, em geral, pode acontecer alguma falha? Pode, e a gente tem que conversar sempre para aprimorar. Quando se registra uma ocorrência, já se comunica ao Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Fazem contato com a mulher. Mulher é obrigada a ir? Não. Mas o serviço está disponível para ela. Elas tentam fazer esse convencimento para que ela possa ter seus direitos esclarecidos. Uma outra situação importante, e que Nova Andradina, em parceria com a Coordenadoria do Tribunal de Justiça, a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça, foi uma das pioneiras, não foi a primeira, mas foi uma pioneira, se eu não me engano, no interior do Estado, que foi a implementação do grupo reflexivo para homens, aqui na comarca. E aqui vem outro estigma que talvez aconteça, os senhores ouçam. Mas nós vamos tratar o homem que está fazendo alguma coisa errada? Senhores, isso está na linha do que eu disse no começo. É um trabalho de prevenção, de conscientização, de alteração de paradigma. E, para minha alegria, em algumas ocasiões já em audiências de advogados e advogadas, e o próprio homem mencionar, ou a própria mulher, olha, depois que ele começou a frequentar esse grupo reflexivo, a situação melhorou, ele é outro, ele mudou, o comportamento é diferente. Então, a gente não precisa amparar apenas as mulheres. Nós temos que mostrar para os homens os caminhos, os entendimentos a respeito de todas essas circunstâncias. Então, temos espaço para outros tipos de ações. A prevenção, a realização de palestras como essa está prevista em lei, no artigo 8º. Então, é obrigação da administração, da União, dos estados, dos municípios, esse tipo de evento, esse tipo de conversa, esse tipo de trabalho preventivo e integrativo. A minha fala ela é objetiva, porque me parece que é o que a gente precisa colocar para debate. Não adianta eu vir aqui falar para os senhores que
o que eu faço lá nas audiências, como que funciona uma aplicação de pena, quantos dias que ele vai ficar preso, quantos dias que ele não vai, se a medida protetiva de urgência funciona ou não funciona. Mas eu vou falar rapidinho, porque muitos acham que não funciona, é um pedaço de papel, mas não é. Porque também há dados estatísticos, levantamentos feitos em processos judiciais, que os casos de feminicídio, que são os mais graves, de 80% a 90% das mulheres não tinham pedido medida protetiva de urgência antes. Então vejam a importância da medida protetiva de urgência, de quebrar aquele ciclo, de interromper, porque a violência ela vem numa crescente. Então, as medidas protetivas de urgência têm esse papel. Mas falar disso aqui, os senhores vão voltar para casa, talvez compreendendo um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha, mas sem a percepção de que não é isso que vai resolver, única e simplesmente. A lei é importante, sim, mas o trabalho que a sociedade tem que realizar junto com os órgãos governamentais e não governamentais me parece ainda mais relevante. Então, eu agradeço mais uma vez o espaço e também coloco aqui as portas do Poder Judiciário, também como juiz diretor do foro, que atuo durante este biênio, para essa interlocução entre essa casa e também com o Poder Executivo. A gente fica à disposição e, mais uma vez, desejando que esses jovens, meninos e meninas, no futuro possam crescer em uma sociedade que os trate de maneira realmente igualitária, sem qualquer tipo de distinção. Esse é o nosso desejo. A gente sabe que é um trabalho difícil, mas os senhores têm um papel muito relevante nessa construção. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado.